Do dono do supermercado de bairro ao proprietário de restaurantes. Da fundadora de clínicas médicas à dona de uma desenvolvedora de software. Este é um país que se vira, luta contra a adversidade e dá seu jeito. Um país de empreendedores. Somos também o segundo país do mundo em empreendedores potenciais, pessoas que querem construir o seu próprio negócio. Precisamos apenas lhes dar as ferramentas para chegar lá. Nós, André Street, David Vélez e Guilherme Benchimol, fundadores da Stone, Nubank e da XP, também sabemos disso. Cada um, a seu modo, criou empresas que desafiaram o status quo, cavaram o seu lugar no mercado fazendo algo novo ou melhor que a concorrência. Hoje estamos na posição de retribuir e contribuir. Começamos todos do zero e enfrentamos os inúmeros desafios conhecidos por todo empresário brasileiro. E pudemos testemunhar em primeira mão o quanto uma empresa pode transformar a sociedade, inspirar uma geração e melhorar a vida das pessoas. Nossas trajetórias provam que a concorrência saudável impulsiona o mercado e, apesar de concorrentes no setor financeiro, somos amigos, nos respeitamos e aprendemos uns com os outros. Por isso estamos lançando um hub de empreendedorismo para apoiar quem sonha grande no Brasil. Queremos ajudar donos de negócios a serem ainda mais donos da sua jornada, com mentoria, capacitação, acesso a capital e redes de contato. Queremos compartilhar experiências reais para que mais empresários tenham sucesso e possam contar ao mundo histórias ainda mais impactantes do que as nossas. O mundo hoje admira o Brasil por suas belezas naturais e a força da nossa cultura, mas nosso histórico de riqueza gerada por empreendedores está apenas no começo. Chega de sermos o país do futuro, queremos ser o país do presente, forte e inclusivo. E o caminho para chegarmos lá é a formação de empreendedores preparados para construir empresas feitas para durar. Estamos fundando um grande movimento, onde juntos podemos fazer muito mais. Convocamos outros empresários, investidores, educadores e líderes a se unirem a nós. Nosso propósito é fortalecer o Brasil, ajudar os empreendedores a enxergar além das dificuldades, transformar vidas e destravar o verdadeiro potencial desse país. Essa é uma nota, uma ação promocional de capa do jornal Zero Hora do final de semana, mostrando aqui, cujo título é B55, e traz na página 2, no verso da capa, melhor dizendo, o seguinte texto, ou o seguinte chamamento público: de empreendedor para empreendedor, faça parte desse movimento. Visite www.b55.org.br. Esse manifesto é assinado por André Street, David Vélez, Guilherme Benchimol e Cristiano Faé. Isso em destaque, mas uma dezena de outras lideranças do país no setor empresarial, entre os quais dá para se citar aqui Jorge Gerdau, John Peter, da Gerdau, CEO da Gerdau. Decidi trazer essa ação, a síntese dessa ação hoje, para também trazer e fazer uma provocação. Nova Petrópolis passa por dificuldades do setor empresarial, é bem sabido disso. Final de semana, eu recebo aqui um comunicado de um empreendedor que veio de fora, veio de São Paulo, e o cara é bom pra... Quase solta um palavrão aqui, O cara é bom no que faz. Inclusive, sua empresa já foi premiada. Eu não lembro se é a melhor do país ou entre as 3 melhores do país na área de marketing, em determinado momento. Mas ele manda para mim um link
dizendo o seguinte: estou vendendo o estabelecimento dele, e encerra com a frase: o último apaga a luz. Essa dor ela contagia, ela irradia, né? O último apaga a luz. É um sinal até de desesperança. Quando alguém sinaliza desta forma que a situação não está boa. Você também pode estar pensando que esteja na hora de apagar a luz e está vendo quem vai apagar a luz. Você, empresário, passa por essa dificuldade, todos nós passamos. E se está difícil para você, imagine que, assim como você, 47 milhões de pessoas no país estão no comando dos seus próprios negócios e vivem os seus dilemas, as suas dores, as suas realidades e a vontade de apertar no disruptor e apagar a luz. Deu, chega, acabou, cansei. Quem nunca pensou nisso? Mas quando vê um movimento como esse, estampado aí na capa da Zero Hora, é fôlego, é oxigênio, e nos faz refletir. Ao invés de apagar a luz, não está na hora da gente acender luzes? Trazer luz é o que propõe o nosso Café com Leite desde que foi criado em 2019, através de entrevistas de empresários que são um sucesso, que estão batalhando no mercado, gente que a gente apresentou aqui, que está iniciando o negócio, gente que mal iniciou o negócio e ruiu. Muitas vezes até me questionei, mas eu não dei uma vitrine demais para tal pessoa e daqui a pouco o negócio nem fluiu. Mas dar luz, fazendo aquela analogia até de uma mãe, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É fazer com que o filho que foi gestado, ele tenha uma etapa que seja de transformação, de evolução, pós-corte do cordão umbilical. Ele continua filho, a gente continua dando a direção. Mas cortou-se o cordão umbilical e dar à luz. É todo esse preparo anterior, não é só naquele momento. É durante toda a gestação, a alimentação da mãe, o carinho do pai, as dores, todos os inconvenientes, mas também aqueles momentos marcantes em que eles culminam com o nascimento. Antes de apagar as luzes, a gente tem que dar luz. E o que estão fazendo esses empreendedores aqui é justamente dar luz. Há uma parcela que vai acreditar, outra parcela não vai. Vai dizer, não, isso não funciona. Mas a gente somente dizer que essas pessoas que não acreditam e alijá-los do nosso convívio é também tirar um pouco da luz. Porque, como disse Rubens Pesce, lá em 2019, no mesmo ano que começamos o nosso Café com Leite aqui, no encerramento do Planejamento Estratégico e de Mobilidade Urbana de Nova Petrópolis, 2020-2050, ou Nova 2050, ele se voltou para o prefeito à época, Regis Luiz Ram, e disse, prefeito, a partir de agora, você terá o seu principal papel, que não é tão somente articular e criar um ambiente importante para a implementação dessas estratégias que foram criadas aqui. O senhor prefeito, mais do que isso, o senhor terá que ser o entusiasta desse projeto Nova 2050.
E o entusiasta, eu faço a interpretação aqui, é aquela pessoa que dá a luz. É aquela pessoa que dá a luz não só para aqueles que acreditam nele, mas também para aqueles que não acreditam, porque ele tem que chegar e provar por A mais B, às vezes até com dúvidas, de que ele está no caminho certo, de que é correto ele fazer essa articulação, pegar pela mão e liderar. Principalmente os céticos. Essa é a função de uma pessoa que dá a luz. Não basta gestar, é preciso mostrar o caminho até que aquele que já teve cortado o cordão umbilical, possa caminhar com as suas próprias pernas e ainda assim não se afasta totalmente do seu genitor, da sua genitora, porque a vida de um filho, ela é para toda a sua existência. Ele continuará sendo filho e terá que ter esse olhar. Dar à luz 47 milhões de brasileiros, ato ousado, que foi de iniciativa aqui de líderes da XP, do Nubank e da Stone, que terá então à frente aí o gaúcho, que vai ser o CEO do B55, Cristiano Faé. Batizada como B55, a organização sem fins lucrativos foi idealizada pelos fundadores de algumas das mais importantes fintechs nacionais e tem o gaúcho Cristiano Faé como CEO. O objetivo é apoiar pequenas e médias empresas e fortalecer o ambiente corporativo no Brasil, além de disponibilizar recursos online. A ideia é contar com um espaço físico em São Paulo, inspirado em ambientes como o do Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Um abraço para o Jonas Cardona Venturini, que propiciou a nós conhecer o Instituto Caldeira de Porto Alegre. E quando a gente foi no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, estávamos eu, a Lúcia e Fernando Agerte, eles que integraram a equipe da Inova, Fernando que hoje está lá na Austrália, morando. E se eu não estou equivocado, me parece que tinha mais uma pessoa junto com a gente, mas acho que não, acho que éramos nós três aí, que fomos para lá. A convite, então, do Jonas Cardona Venturini, que está desde o início, lá em 2009, com a gente, e que atua no Instituto Caldeira, inclusive, em Porto Alegre, e que nos propiciou conhecer esse espaço, que é brilhante, que é justamente um gestor, mais que o gestor, é o local de gestação, é o local que dá a luz para empresas e serviu de inspiração para nomes por trás de Nubank, XP, Stone, que se uniram e criaram então uma entidade sem fins lucrativos, dirigida por esse gaúcho, com a iniciativa de trazer luz a empresários que, como eu, como você, como quase 50 milhões de brasileiros, às vezes têm vontade de apertar o botão e desligar tudo. Isso faz a gente pensar, refletir e ver o nosso micromeio. Nova Petrópolis passa por essas dificuldades e talvez seja a hora de dar as mãos e, sob a luz de quem possa orientar, tentar recuperar não somente a parte econômica, mas também a autoestima de quem está com vontade de apagar, desligar, terminar.
Na prática, a nova instituição vai funcionar com base em 4 pilares: educação e desenvolvimento, cursos, programas e trilhas criados por quem já construiu negócios, conforme o material de divulgação do B55. Comunidade e networking, com foco no fator humano, será um espaço para empreendedores, investidores e especialistas se conectarem. Jornada e aceleração, startups e empresas que já provaram potencial serão apoiadas com capital, mentorias e programas de aceleração. Hub de empreendedorismo e inovação, será um campus físico em local ainda a ser confirmado, sob inspiração de iniciativas como a do Instituto Caldeira, na capital dos gaúchos. Como que é o projeto? Vamos explicar para vocês. Vai oferecer cursos, rede de contatos, mentorias e programas de aceleração para startups. Tem como público-alvo pequenos e médios empreendedores que já superaram as turbulências da fase inicial, mas precisam ganhar escala ou estão estagnados. Ainda faltam detalhes que serão revelados em uma apresentação ao vivo prevista para o dia 6 de março, que poderá ser acompanhada pelo site do B55. Já é possível se cadastrar para garantir o acesso gratuito. Haverá encontros presenciais, mas também recursos online. Em 2 ou 3 anos, a ideia é contar com um campus físico semelhante ao Instituto Caldeira, em local a ser definido lá em São Paulo, provavelmente. Em relação a custos, haverá modalidade de associação, pela qual o interessado paga um valor anual, e opções de compra de cursos e formações individuais. Também estão previstas opções gratuitas e bolsas voltadas para públicos como estudantes e empreendedores incipientes. Classificado como um hub ou ponto de conexão entre pessoas, negócios e recursos, o B55 foi idealizado pelos fundadores das empresas Stone, Nubank, XP, cujos os líderes são, então, o André Street, David Vélez e Guilherme Benquimol. Faé, cofundador escolhido para administrar o dia a dia da operação, tem graduação e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de formação em instituições globais como a Harvard Business School e experiência com gestão e pessoas. A promessa dos administradores, conforme o texto de apresentação do projeto, é revelar as decisões, os erros e as estruturas que definiram suas trajetórias sem filtros ou fórmulas mágicas, com o objetivo de tirar empreendimentos da estagnação. Você que está vendo Nova Petrópolis um pouco estagnada, está mesmo, eu disse dias atrás. Já faz uns 10 anos que a nossa cidade não está avançando. E os números, inclusive, eles comprovam isso. Eu mesmo trouxe. Por falar em números, um dos poucos, uma das poucas fontes confiáveis, mas não fidedignas, é pelo trânsito de veículos que passam pela RS 235, lá no pedágio ali de Gramado. Não temos aqui no centro da cidade nada que possa dizer em números quem está passando, mas quem está ficando muito menos. E, na última década, 2025 foi o 3º pior ano, só foi melhor do que 2020, para tudo, pandemia, e 2024, enchentes. Faltam dados confiáveis, faltam números precisos para a gente tomar as decisões assertivas e falta um movimento, um sacode em Nova Petrópolis para retomar o seu rumo. E talvez seja esse o momento de isso acontecer. Há de se criar esse movimento, alguém que lidere, mas de se acreditar. Alguns não vão, mas caberá, como disse Rubens Pesse, no Nova 2050,
que deu uma chacoalhada, mas estagnou de novo. A necessidade de lideranças serem entusiastas, de darem luz para aqueles que estão desanimados, que estão querendo apertar ali, ó, o botão do desliga. E ao invés de apaga tudo, clarear, trazer luz, como estão tentando fazer aqui a nível do Brasil, esses empreendedores que fundaram empresas fantásticas e que estão esquecendo aí as suas diferenças para se unir porque acreditam no Brasil. Temos que acreditar em Nova Petrópolis também, não é mesmo?